que os tempos do cativeiro babilônico haviam se cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. E Isaías, por sua vez, profetizou sobre a vinda de um homem que seria conhecido como Ciro. Ciro, que dentro da tipologia é entendida como o Cristo que podia vir resgatar e libertar a sua amada nação. Este Ciro, por sua vez, é conhecido como fundador do reino ou do império da Medo-Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Saindo este Ciro, ele vai trazer uma palavra da parte de Deus, que está em Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 5. Ali Ciro vai dizer: o Senhor dos céus, o que manda no céu, que manda na terra, Ele me constituiu para edificar a casa em Israel. E essa palavra profética começa a se cumprir a partir dos versículos de número 4 abaixo. A Bíblia Sagrada me diz que o Espírito que despertou Ciro é o mesmo Espírito que despertou os líderes da casa de Judá, os líderes da casa de Benjamim, para irem edificar o templo do Senhor. Ali vem, eles começam a regressar, e vai aqueles que por nome, aleluia, liderou Zorobabel. Zorobabel lidera. Zorobabel não anda sozinho, Zorobabel anda com profeta chamado Ageu. Louvado seja o nome do Senhor. Ali então ele se foca na sua obra, se foca na responsabilidade que Deus lhe concedeu. Passando o tempo do governo de Ciro, veio Dário. Dário, por sua vez, começa a governar dentro do Império Persa. E à medida que Dário vai governar, dentro daquilo que era o processo da edificação do templo, se levanta dois homens chamados Sambalat e Tobias. Eu quero dizer para todo mundo que está aqui, que pode me ouvir nesta tarde: sempre que Deus lhe confiar uma obra, vai ter opositor. Sempre que Deus lhe conceder uma graça, vai ter opositor. Mas eu tenho uma boa notícia para a tua vida: toda vez que Satanás se levantou para cair. Você ainda não pegou, e eu vou repetir até entrar no teu espírito: toda vez que Satanás se levantou para cair. Eu vim anunciar para alguém que está neste lugar: segura o teu coração, segura a tua alma. Você se levantou contra a tua vida, se levantou contra o teu ministério, se levantou contra a tua igreja. Pode crer que Satanás é o mesmo, tal como diz a palavra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente vencedor. Satanás é o mesmo ontem, hoje e eternamente perdedor. Perdeu quando se levantou contra Israel, perdeu quando tentou perseguir a Jesus, perdeu quando se levantou contra a vida, e não será diferente se ele se levantar contra a tua vida. Aleluia. Só que ali eles começam a regressar, e à medida que começam a regressar, uns regressaram com Esdras, outros regressaram com Neemias, mas ainda assim ficaram alguns. Diga comigo amém. Então aqui você consegue perceber, tanto na verdade, que remanescente não é aqueles que sobraram por si, mas é aqueles que Deus guardou para si. Eu vou repetir até alguém entender. Remanescente não aqueles que sobraram para si, mas aqueles que Deus guardou para si. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você começa a olhar para esse texto sagrado, e debaixo do nosso tema, você consegue perceber que Deus sempre trabalhou no tempo, que Deus sempre, através do tempo, manifestou sua autoridade, manifestou o seu poder, manifestou sua graça. Aleluia. Quando o povo de Israel estava em aflição naquilo que se chama o Egito, Deus por sua vez levantou um homem chamado Moisés. Quem está comigo diz amém, por favor. Então você consegue perceber que quando nós olhamos para a teologia, conseguimos encontrar o tempo por sua vez dividido em duas partes. Nós temos o tempo cronológico e nós temos o tempo Kairos. Quando falamos do tempo cronológico, ele é definido e é dividido da seguinte maneira: passado, presente e o futuro. E quando falamos do Kairos, que entende-se como o tempo de Deus, ou o tempo oportuno pelo qual Deus decide intervir, é aqui onde nós nos assentamos, chamados para esse tempo. É a proposta do tema que eu quero pregar no dia
de hoje. Remanescentes chamados para este tempo. E nós precisamos entender em que tempo Esther se encontrava. Esther se encontrava num tempo em que a Pérsia era considerado o maior império. Em que tempo Mardoqueu se encontrava? Mardoqueu se encontrava num tempo em que havia conspiração contra a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue perceber que muitas das vezes o tempo Kairos, ele se manifesta no tempo cronológico, no tempo da crise, no tempo da dificuldade, no tempo da angústia. A Bíblia Sagrada vai me dizer que nos dias de rei Herodes nasceu Jesus em Belém da Judeia. Sempre em tempos caóticos que Deus revela remanescentes, sempre em tempos de apostasia que Deus revela remanescente, sempre no tempo de grandes combates que Deus revela remanescente. Aqui nós precisamos entender que não é melhor viver o tempo dos homens senão viver o tempo de Deus. Eu vim dizer para alguém que está sentado neste lugar, aleluia, não confunda o tempo dos homens com o tempo de Deus. Dentro do tempo de Deus, Esther tem que ficar em Suzã, mas aleluia, Esdras tem que ir edificar templo. Cada um está dentro do tempo de Deus, cumprindo o seu propósito de maneira específica. Quem foi não adiantou, e quem ficou não atrasou. O importante é fazer aquilo que Deus está confiando sobre a vida de cada pessoa. Eu sinto graça para pregar neste dia, aleluia. Eu vim dizer para alguém que está neste lugar: o tempo de Deus é melhor do que o tempo de homem. O tempo de Deus é melhor do que o tempo de homem, aleluia. O fato de Agar nascer primeiro não significa que nasceu no tempo de Deus. O fato de Penina nascer primeiro não significa que nasceu no tempo de Deus. Eu vim dizer para alguém que está sentado neste lugar: a graça de Deus não atrasa, a graça de Deus não falha. Os que casaram antes de você não acabaram com os papéis da conservatória. Os que viajaram antes de você não acabaram com os voos da TAG. Eu preciso dizer para alguém que está sentado neste lugar: no tempo dos homens Abraão é embarco, mas no tempo de Deus é pai de multidão. Eu sinto graça para pregar. Eu não sou da geração que vive no tempo dos homens, eu sou da geração que vive no tempo. Se você acredita, bate palma por favor. E no tempo que nós vivemos, estamos no tempo da graça. Tempo da graça constituído por Jesus. Existiu o tempo da lei, agora estamos no tempo da graça, aleluia. O tempo é da graça, vivemos pela graça, cantamos por graça, andamos por graça, porque é no tempo da graça, aleluia. E Jesus não veio no tempo da lei, Jesus veio na dispensação do tempo da graça, para mostrar que o que vai governar a igreja não é o relógio da terra. O que vai governar a igreja não é o relógio da política. O que vai governar a igreja não é o relógio da sociedade. O que vai governar a igreja é o tempo de Deus, mediante o seu querer, aleluia. Parecia que Jesus entendia muito bem a respeito do seu tempo. Jesus sabia tempo de calar, Jesus sabia tempo de falar, Jesus sabia tempo de se manifestar, e Jesus sabia tempo de se guardar. Eu preciso dizer para alguém que está sentado neste lugar: Salomão, em sua sabedoria, já disse na sua palavra: há um tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. Nós não estamos no tempo de Moisés, estamos no tempo da graça. Nós não estamos no tempo de Josué, estamos no tempo da graça. O que eu quero dizer para você? É no tempo da graça que se revela o propósito de Deus para se manifestar na vida da igreja. Há um tempo determinado para toda coisa. Doença tem tempo determinado, perseguição tem tempo determinado, aflição tem tempo determinado. E quem determina o tempo não é Satanás, quem determina o tempo é Deus. Eu vim dizer para alguém que está sentado neste lugar: havia uma mulher que padeceu 12 anos de fluxo de sangue. É 12 anos, tem tempo determinado. Quando Jesus passa, ele determina. Quando Jesus passa, ele muda. Quando Jesus passa, ele transforma. O tempo muda na vida de alguém quando aceita a verdade sobre a pessoa de Jesus, aleluia. Combate tem um tempo determinado, o choro tem um tempo determinado. Já disse o salmista:
O choro pode durar a noite inteira, mas alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. Eu quero pregar debaixo da seguinte verdade: Jesus, no tempo aqui na terra, ele viveu 33 anos. Aleluia. Durante 30 anos Jesus não se manifestou ao público. Pega isso que eu quero trazer alguma lição importante para você. Durante 30 anos Jesus foi obediente ao seu pai. Durante 30 anos Jesus foi uma pessoa exemplar. Durante 30 anos Jesus foi uma pessoa, tinha a sua profissão, abençoou a sua missão, e ele andava em conformidade à vontade do Senhor. Aleluia. Será que alguém pode me dar um amém de verdade? Diga para o teu irmão: Jesus sabia que em seu tempo ele era necessário. Jesus era necessário no seu tempo. Jesus era procurado no seu tempo. Jesus era consultado no seu tempo, porque ele não viveu de acordo com a aparência dos homens, ele viveu de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim dizer para alguém que está sentado neste lugar: durante 33 anos na terra, Jesus nunca se esqueceu do seu. Durante 33 anos na terra, Jesus nunca se esqueceu da sua missão. Durante 33 anos na terra, Jesus não esqueceu a sua identidade. Durante 33 anos na terra, Jesus não abandonou sua vocação. Eu vim dizer para alguém que está neste lugar: Jesus era uma pessoa consciente a respeito do seu tempo e a respeito do propósito de Deus na sua vida. Eu vim pregar para um jovem que está aqui: não importa quem começa primeiro, não importa quem chega primeiro, importa quem Deus apresenta no tempo certo. Aleluia. A manga é boa, a manga é boa, mas quando come fora do tempo, traz azia. Ministério é bom, mas receber-te do tempo. Mulher também é boa coisa, mas receber antes do tempo, receber antes do tempo é perder tempo. Receber antes... eu preciso dizer para alguém que está neste lugar: aleluia. Jesus sabia seu tempo, sua hora, seu momento. É tempo desta geração saber qual é a sua hora, qual é o seu momento. Tem tempo de ouvir João Batista, mas tem tempo de João Batista nos ouvir. Aleluia, aleluia. Tem tempo de levar, tem tempo de Maria levar Jesus na barriga, mas tem tempo de Jesus levar Maria nos céus. Eu vim dizer para alguém que está sentado neste lugar: Deus não nos chamou para outro tempo, Deus nos chamou para esse tempo. Apóstolo Cornélio, para esse tempo Deus nos chamou para quê? Eu quero trazer a primeira verdade. Nesse tempo Deus nos chamou para sermos mente mestras. Aleluia. Neste tempo Deus nos chamou para sermos influenciadores e não influenciados. Pega na figura de Mardoqueu. Em tempo de crise, Mardoqueu se tornou uma mente mestra para a vida de Esther. Mardoqueu sabia: eu não estou dentro do palácio, é Esther que está dentro do palácio. O rei não me ouve, mas o rei consegue ouvir a Esther. O rei não me escolheu, mas conseguiu escolher a Esther. Mente mestra são os pais, são os mestres, são os pastores que Deus capacitou antes de nós para poder projetar. Mente mestras são aqueles que vejam além do ouvido normal, porque aquilo que Mardoqueu via como grave, Esther estava a ver como normal. Aquilo que ele via como perigo, Esther estava a ver de maneira relaxada. É tempo da igreja ser a mente mestra desta nação. É tempo da CAP ser a mente mestra para outras igrejas. É tempo dos pregadores serem mente mestra para outras pessoas. Aleluia. Permita dizer para alguém que está nesse lugar: Timóteo é grande pregador, mas a mente mestra de Timóteo chama-se Paulo. Aleluia. Moisés é um grande líder, mas a mente mestra de Moisés é Jetro. Eu vim dizer para alguém neste lugar: não podemos chegar adiante se não tivermos mente mestra. Aleluia. Eu preciso dizer que infelizmente chegamos num tempo em que mestre quer competir com discípulo e discípulo quer competir com alabaçataca. Eu sinto graça para pregar. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é mente mestra até de Pedro. A Bíblia Sagrada me diz que, havendo trabalhado a noite toda, Pedro disse: nada
Jesus disse: afasta o mar alto, lança a tua direita. Eu vim dizer para alguém que está nesse lugar: o mestre não opera apenas pelo que sabe, o mestre também opera pelo discernimento. A experiência de um mestre pode falar alto sobre a tua vida. E ali Pedro obedeceu, e Pedro teve resultados. Eu vim dizer que muitas das vezes a mente mestra vai determinar os resultados que nós vamos ter. É necessário ter mente mestra em todo o segmento da tua vida. Até apóstolo Paulo teve Gamaliel, até apóstolo Paulo teve também aquele que é chamado de Barnabé. Aleluia. Eu vim dizer para alguém que está nesse lugar: Maria, mãe de Jesus, quando se achou concebida pelo Espírito Santo, ela foi visitar uma mulher chamada Isabel. A Bíblia Sagrada me diz que Isabel estava no 6º dia e Maria estava em um dia. Entende que eu vou lhe dizer? Grandeza às vezes não está no tamanho, grandeza às vezes está no propósito. Barriga de Isabel é grande, mas o que está na barriga de Maria é maior do que está na barriga de Isabel. Eu vim dizer para alguém que está nesse lugar: da onde Maria vivia para onde Isabel vivia, era necessário percorrer. Às vezes precisamos ir ao encontro da mente mestra. Aleluia. Maria foi aprender com quem já estava grávida, para lhe ensinar como é que se senta, como é que se anda, como é que se cospe, como é que se sema. É questão de ter mente mestra. Quem tem uma grande inteligência tem que ter grandes mentores. Quem tem um grande ministério tem que ter grandes professores. Grandeza por si só não é nada. Precisas de mente. Aplaude bem forte ao Senhor. Não combate quem você deve aprender com ele. Não combate quem você deve aprender com ele. Quem nunca viu o anjo, quem nunca ouviu o anjo, não pode te falar sobre os anjos. Que apareceu na Maria foi o anjo Gabriel. Ou não foi o anjo Gabriel? Que apareceu para Zacarias foi o anjo quê? Alguém bate palma pelo Senhor. Gabriel ouviu o que Maria falou e Maria ouviu o que Gabriel falou. A mesma ouve muito bem. Ouve muito bem. Isabel ouviu do anjo por causa do seu marido, mas Maria recebeu o direito do anjo. E quando o seu marido duvidou, o anjo lhe apareceu. Não precisa se justificar sobre o que você carrega. O Deus que te apareceu vai lhes aparecer. Maria está a levar caminho, Isabel está a levar aquele que vai preparar. Eu estou a pregar para alguém neste lugar. Consulta aqueles que Deus lhes apareceu antes de você. Porque o Deus que te apareceu hoje, ontem já apareceu noutra pessoa. Tem muita gente que lhe chamaram bruxo porque contaram em pessoas erradas a visão certa. A visão estava certa, mas contaste na pessoa errada. Já imaginaste Maria ir contar no tio dele que o anjo me apareceu e me disse que eu vou ser mãe? E onde lhe fará, está a inventar desculpa, fornicadora, vamos te apedrejar. Deus nos chamou nesse tempo para ser mente mestra. José no tempo dele se tornou uma mente mestra. Daniel no tempo dele se tornou uma mente mestra. Sabedoria não é só para criticar, também é para mostrar caminho. Que tipo de nível de sabedoria que você tem só para criticar? E eu preciso dizer sobre a doentia apologia do nosso país. A apologia do nosso país é seletiva por pessoas.
não é seletiva por doutrina. A quem é amigo a gente defende, a quem não tem simpatia a gente ataca. Você não é guarda-rede, você é pregador. Não ataca quem está com a bola, porque a graça é tipo jogo de batota. Mal começou, já sabemos quem vai ganhar. Oh, não sei se eu estou a pregar para alguém. Can I preach like a feet in the name of Jesus? Tá tipo jogo de batota. Pensaram que vamos perder, mas estamos a ganhar. A morte pensou que vai matar Jesus, só que a morte morreu na morte de Jesus. Jesus sabia, vou morrer. Primeiro dia vou estar aqui, segundo dia vou estar aqui, mas no terceiro dia vou ressuscitar. Bate palma, por favor. O que ele não entende é heresia. O que ele não entende é heresia. Oh, irmão, heresia não é teu nível de compreensão. Heresia é a contradição da verdade, e só Jesus é a verdade. Oh, nossa igreja não é verdade, verdade é Jesus. Nosso ministério não é verdade, verdade é Jesus. Senta um pouco. Chamados para esse, para ser mente mestra. Bate palma para o Senhor. Está no mesmo tempo, não está na mesma estação. Porque no tempo que Jeremias já era profeta, Daniel ainda era um só puto dele mandar. Só que o puto dele mandar cria que aquele aí já é profeta. A semente profética na vida de Daniel não tinha brotado, mas na vida de Jeremias já tinha brotado. E o que Daniel fazia? Apontava as profecias de Jeremias. Preciso trazer uma verdade. Os profetas do passado, se não escrevessem, cometeriam muitos erros. E os profetas do nosso tempo estão a cometer muitos erros porque não estão a ler. Se até Deus lê, por que você não lê? Oh, Deus lê no livro da vida, Ele lê. O nome que vão chamar é teu, porque Ele lê. Jesus é o mestre, mas Ele lia. E lia o profeta Isaías. Aleluia. No dia que ele entrou no templo, disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quem falou primeiro? Quem falou primeiro? Quem falou primeiro? Quem falou depois? Jesus está a imitar quem? Bate palma, por favor. Não é errado imitar quem imita Deus. Não é errado imitar quem faz bem. Se tu a imitar, me deixa, porque a Bíblia diz: ser de vós imitadores. Bate palma, bate palma. Eu posso pregar como eu sinto da parte de Deus? Eu posso pregar como eu sinto da parte de Deus? Não recebe como mestre quem Deus te apresentou como pai. Não recebe como amigo quem Deus te colocou como mestre. Jesus é nenê pequenininho, lhe levaram no templo. Simeão não brincou na bochecha dele dizendo: cuti cuti, nenê bem fofinho. Ele disse: agora posso morrer em paz, porque os meus olhos viram Salvador. É de meses, mas é Salvador. É pequeno, mas é Salvador. Está na mão de Maria, mas é Salvador. Não recebe como amigo quem Deus te apresentou como mestre, porque o impacto da graça está na maneira como recebemos.
Aquele que recebe um profeta na qualidade, de maneira nenhuma perderá o galardão. O problema é esse, estamos a confundir as coisas. Que a intimidade não te roube a revelação. Estou a falar para mente mestras. Que a intimidade não te rouba o quê? Não chega a bater no ombro quem um dia você se ajoelhou. Não faz isso. Isso é loucura. Não receba como amigo quem Deus te colocou como mestre. Por que Vaste aqui no texto está a perder a posição de rainha? Porque confundiu o rei com o marido. Qual foi o problema da primeira mulher de Davi? Confundiu o adorador com o rei. Por que muitos jovens estão a perder graça? Porque confundiram pai com amigo. Oh, não sei se eu estou a pregar para alguém que está aqui. Não está bêbado, está nu de fama. Porque a profecia que está atuando não é de quando ele está sério, é quando está bêbado. Porque bêbado fica a pessoa, mas a autoridade não. Fomos chamados para ser mente mestra. A sabedoria de Deus é maior que a sabedoria do mundo. Não é os políticos que têm sabedoria para liderar a igreja. É a igreja que tem sabedoria para liderar e influenciar os políticos. A voz mais alta de uma nação é a voz de Deus. Não é a bendita é a nação cujo pastor, não. Bendita é a nação cujo Deus é o... Bate palma, por favor, bem forte. Jesus deu amizade a Pedro ou não? Deu amizade a Pedro ou não? Deu amizade a Pedro ou não? Abriu fraqueza ou não? Lhe convidou para orar ou não? Mas é Senhor dele ou não? Porque as fraquezas que um mestre te conta são forças que ele investe em você. Se Jesus não ficasse fraco e nos ensinasse que a forma de vencer fraqueza é depender de Deus, logo, espera. My time. Preciso ir para o segundo ponto. Não, Deus está me insistindo para falar. Na Bíblia tem quantos Moisés? Tem quantos Moisés? Você sabia que cada pessoa chamada por Deus carrega consigo uma graça específica e uma parte da soberania de Deus? Uma parte da soberania de Deus é revelado no chamado de uma pessoa. Deus é soberano para punir o Egito, mas está a punir pelas palavras que ele colocou na vida de Moisés. Depois de Moisés já não tem mais outro legislador. Jacó não pode ter sentimento de Rubem. Sim, eu preciso falar. Tenho apenas 13 minutos, mas eu preciso falar. Pais, pastores de Angola, pastores do Brasil. É tempo de erguermos a nossa voz como a sabedoria de Deus para o mundo. Jesus não disse que vós sois o sal do bairro. Jesus disse: vós sois o sal. Sal grosso arrepia nos dentes, mas sal fino cuia na comida.
O sal só é bom quando se dissolve. Nós precisamos nos dissolver no nível da sabedoria, da excelência, do poder e da graça, ao ponto das pessoas desfrutarem daquilo que Deus colocou em nós. Preciso terminar mesmo. Todos nós precisamos de mente mestra. Segunda verdade. Porque Deus nos chamou para esse tempo? Deus nos chamou para esse tempo para sermos resposta. Diga comigo, eu fui chamado para ser resposta. Aplaude bem forte ao Senhor. Chamado não é dom. Chamado é a missão que Deus te dá. Dom é a ferramenta que Ele te dá para cumprir o chamado. Assim como um camponês precisa da enxada, toda pessoa que foi chamada por Deus precisa de um dom. Aqui você consegue perceber que dom é a unção que Deus te deu para poder trabalhar na missão que Ele te confiou. Então, chamado, presta muito bem atenção, neste tempo, o chamado de Deus nesse tempo é para ser resposta. Enquanto, por sua vez, Mardoqueu tem posicionamento de mente mestra, mas Aster tem atitude de uma resposta. Preciso dizer para moças que estão aqui, preciso dizer para homens que estão aqui, Deus nos chamou nesse tempo para ser resposta de um clamor. E clamor de milhares de geração. Deus nos chamou para ser resposta. Resposta para aqueles que dizem: Deus, até quando não entrará um evangelista nesse hospital para que possa me pregar? Deus te chamou para ser uma resposta. Resposta daqueles que estão a dizer: quem poderá vir nos anunciar o evangelho? Resposta para aqueles que estão a dizer: quem poderá nos dar uma porta de emprego? Resposta para aqueles que estão a dizer: aonde estão os pastores verdadeiros? Deus nos chamou para ser uma resposta, porque a unção que Deus confia em ti é para resolver o problema que Ele concede para a tua vida. Eu preciso dizer para alguém que está nesse lugar: unção não é para impressionar pessoas, unção não é para ganhar fama, unção não é para levar teu nome, unção é para levar a solução da parte de Deus aonde tem problema. Aleluia. No dia em que Samuel, ele precisou por sua vez se tornar uma resposta da parte de Deus, ele não se tornou primeiramente resposta, sem antes por sua vez ouvir a mente mestra. Quem era a mente mestra de Samuel? Foi Eli. Eu estou a dizer para alguém que está sentado neste lugar: Samuel é filho de Ana. Ana, antes de dar a luz, ela orou. Sabe por quê? Porque tudo que nasce da oração é resposta da parte de Deus. Não vale a pena pensar que resposta da parte de Deus é só igreja. Negócio também pode ser resposta da parte de Deus. Você não pode pensar que resposta da parte de Deus é só falar em língua estranha. Empresa também pode ser resposta de Deus. Esposa também pode ser resposta de Deus. Eu vim dizer para alguém que está nesse lugar: Deus nos colocou nesse tempo como resposta de milhares, como resposta de milhares. Eu vim dizer para alguma Esther que está nesse lugar: não se acovarda com privilégios, não se agrada com privilégios. O chamado pode te tirar da zona de conforto para te colocar na zona de confronto. O chamado pode te tirar das vestes de rainha para te colocar nas vestes de uma intercessora. Aleluia. Quando Mardoqueu falou com a Esther disse a seguinte palavra: ninguém entra diante do rei se não for convocado. Se eu entrar sem convocação, eu corro o risco de morrer. Aleluia. Ali Mardoqueu vai lhe dizer como um agitador profético. Ali Mardoqueu vai lhe dizer como agitador profético: quem sabe foi para este tempo que Deus te colocou. Ali Esther vai dizer: não vou entrar primeiro no físico, vou entrar primeiro no espírito. Aleluia. Se Naamã meteu na cabeça do rei para matar, Deus pode meter no coração do rei para salvar. Aleluia. Maior influência não é amar,
maior influência é Deus. Uns entraram com patas e caíram, outros entraram de joelho e permaneceram. Eu preciso dizer para alguém que está aqui: ela é mulher bonita, mas ora. É mulher do rei, mas ora. É pessoa fina, mas jejua. Jejum funciona a mais do que mudança. A mudança pode chegar no 5, mas a atração é de 4 vezes 4. Quando você dá conta que na primeira luta avançar, mete tração 4 vezes 4. Ali Esther disse: eu vou aplicar atração. Qual é a atração? É o jejum seco de 3. Aplaude bem forte ao Senhor. Toda pessoa que foi chamado para ser resposta tem que ter posicionamento de intercessor. Posicionamento de intercessor, presta atenção. E eu termino a minha mensagem aqui. O Império da Pérsia tinha 123 províncias. E aonde chegou o anúncio de que os judeus podiam ser mortos, todos ficaram tristes, todos ficaram abatidos, todos entraram em lamentação. Porque você percebe, os judeus que estavam em Suzã eram continuação dos judeus que estavam na Babilônia. Os judeus que estavam na Babilônia eram continuação dos judeus que estavam em Jerusalém. Porque o reino funciona como corpo. Quando você tem dor de dente, a cabeça dói. O corpo não se deita por causa da dor que está no dente. O reino não funciona com divisão e partidarismo. O reino funciona com cooperação baseado no amor. Esther não está a fazer jejum apenas por ela, está a fazer jejum por uma nação. O estado da igreja não precisa da tua reclamação, precisa da tua oração e da tua intercessão. Quando Esther começa a jejuar, recebe estratégia e sabedoria para falar. Falar sem orar é perigoso. E a Esther entendeu, não é para amanhã, é para hoje. Não é para o próximo tempo, é para hoje. Deus nos chamou neste lugar para sermos mente-mestras e respostas. Quem Deus o chama como resposta precisa atender mais a responsabilidade do que suas paixões. A responsabilidade é maior do que a paixão que você tem. José negou a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar, porque ele sabia que o destino dele vale milhões. Não perca por 5 minutos aquilo que Deus quer para marcar gerações. Não perca por dinheiro aquilo que recebeste por graça. Não perca por aplausos aquilo que recebeste por sacrifício. Não perde por ilusões aquilo que recebeste por divina revelação da parte de Deus. Nos 3 minutos para dizer nos irmãos e todos que me ouvem neste lugar, se nós não formos a resposta para esse tempo, de nada vale o chamado, a unção que Deus nos confiou. Seja uma resposta, não uma dúvida.
Não uma incerteza, mas resposta. O que Deus colocou em você é resposta. As pessoas estão a perguntar quando é que seremos libertos. Deus está a dizer, a resposta está a vir por intermédio de Moisés. As pessoas estão a perguntar como é que nós vamos chegar para a terra prometida. A resposta está a vir por intermédio de Josué. Eu vim dizer para um jovem que está neste lugar: as tuas necessidades não podem ser maior do que a tua responsabilidade, porque Deus te confiou uma determinada resposta. Aleluia. Samuel é uma resposta, Davi é uma resposta. As pessoas querem um rei segundo o coração de Deus, e o rei segundo o coração de Deus aparece e é Davi. E aqui você aprende uma coisa muito importante com Davi: aquilo que ele precisava de unção para vencer, venceu. Mas o que ele precisava de disciplina para vencer, perdeu. Golias matou com unção, urso matou com unção, leão matou com unção. Mas onde se precisava de disciplina, caiu. Muitas respostas da parte de Deus são ungidas, mas não são disciplinadas. Logo, a unção na vida de uma pessoa indisciplinada leva ao descrédito. Eu vim dizer para um jovem nesse lugar: seja a resposta da parte de Deus. E a resposta da parte de Deus muitas das vezes vem na mesma velocidade do chamado. É como um fogo que arde no coração. É como uma inquietação que está dentro de você. O que isso significa? Chamado é uma unção que Deus te confiou para resolver um determinado problema. Esther não precisou de profeta, Esther não precisou de anjo, Esther não precisou de sonho, Esther não precisou de profecia. Simplesmente precisou ser usada e determinada para fazer o que Deus lhe confiou. Não é de profecia que você precisa, não é apenas de profecia que você precisa, não é apenas de revelação que você precisa, é do posicionamento de uma resposta. Seja a resposta em Luanda, seja a resposta em Cabinda, seja a resposta em Portugal, seja a resposta na tua família, seja a resposta para Angola, seja resposta da parte. Se coloca de pé no nome de Jesus. Quando nos tornamos resposta de Deus, falo com toda a necessidade da minha alma, sem esconder alguma coisa. Igreja, nós somos resposta. Posso falar com alguém que está aqui? Deus conta contigo. Deus investiu pesado. Deus deu a sua vida em você. Deus não deu o talento dele, Deus deu a vida dele em você. Não é sobre coisas, é sobre vida. Deus colocou vida em você. O Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornassem filho de Deus. A quem enviarei? Quem irá por nós? E Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Seja a resposta para aqueles que clamam, seja a resposta nos bairros onde não tem escola, seja a resposta para aqueles que não têm emprego, seja a resposta para aqueles que não têm pai. Eu vim dizer para alguém que está neste lugar: a resposta arde no teu coração. E eu preciso dizer: o que está ardendo no teu coração é a resposta que Deus te mandou dar. O que está ardendo no teu coração é a resposta que Deus te mandou dar. Se é pela pregação, prega. Se é pelo louvor, canta. Se é pelo ensino, ensina. Se é pela palavra, ministra. Mas seja uma resposta da parte de Deus. Deus abençoe a todos os remanescentes que se colocam como mente mestra e se colocam como resposta de Deus para essa nação. Deus abençoe. Levanta as suas mãos. Eu tenho um Deus. Quando